Em Lucas 24, 13, 35, fala, né? Narra a história de dois discípulos que iam de Jerusalém a caminho a Emaús, no domingo, né, da ressurreição de Jesus. E eles vão caminhando, né? Pensa bem você, eu, quando a gente perde alguém que era nosso esteio, né? Nosso sustentáculo, nós nos espelhávamos nessa pessoa e essa pessoa morre. Só que eles ali conversando, os dois, eles iam tristes, né? Conversando um com o outro, dizendo, né, que havia morrido aquele varão poderoso em obras, e falando sobre Jesus, sobre o seu poder, mas que ele havia morrido, e ia tristonho, 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 os dois comentando. O varão era poderoso em obras, e fala muitas coisas sobre Jesus Cristo. Aí, de repente, Overe hancho no sore cera manjo alesi cantor resara mandagandanaias. De repente aparece um homem junto deles, também vai andando com eles. E eles vão conversando com este homem, né, falando com o homem sobre tudo aquilo que havia acontecido, e o homem ouvindo eles, né, falarem, lá vai, lá vai. De repente, na chegada da sua casa, eles pedem que esse homem entre com eles, né, para que já é tarde, né, para ele entrar, para descansar, e daí por diante. Esse homem vai e entra. Ao sentar à mesa, na hora então que foi servir o pão, que ele foi cortar o pão, né? O varão foi cortar o pão, deu-se a conhecer que era o Filho de Deus. O que eu quero dizer com essa mensagem? E depois de ser então reconhecido, ele sumiu, porque ele já não era mais como um homem, mas ele era um ressuscitado, um que ressuscitou dentre os mortos, e só veio fazer a visita e teria então que voltar para o seu lugar ideal, à direita de Deus. E o que eu quero dizer com essa mensagem? Não tem problema se você me chamar de emotiva, me chamar de chorona, porque me emociona saber que muitas das vezes eu mesmo já senti sozinha. Senti que eu estava sozinha. Parece que dá um branco, né? Não pode comparar com um Alzheimer, mas é uma coisa instantânea, assim, rápida. A gente esquece. O ser humano é falho. Vai me dizer que Elias, quando ele estava na caverna, ele não estava com medo? Ele estava com medo. Medo de quem? Jezabel? E aí, quando às vezes a gente pensa que tá sozinha, porque acontece. Eu não sou melhor do que você, não. Eu não sou Santa Vanilda, não. Eu sou de Tia Vanilda. E quantas vezes a gente, né, pensa. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas eu não canso de contar isso, porque eu sei que vai ter alguém que ainda não ouviu essa história. Eu já havia vários anos que o meu marido tinha ido embora e minhas filhas trabalhavam fora e eu ficava só, fisicamente, né? De pessoas físicas era eu só, no barraquinho muito ruim, porta de madeira. E eu sempre fui uma mulher, tirando as noites que eu trabalhava fora,
porque eu era acompanhante no hospital, acompanhava doente no hospital, tirando as noites que eu não estava trabalhando de acompanhante, para que não venha parecer que eu minto, que de vez em quando eu falo que trabalhava de acompanhante no hospital e agora eu vou falar que dormia cedo. Sim, quando eu estava na minha casa, ao invés de eu sair, se eu não fosse numa igreja, alguma coisa assim, se não tivesse visita na minha casa, eu fechava a porta às 6 horas, às 18 horas, e ia então para minha cama. E rapidamente eu dormia. Dormia muito cedo. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho um sono bom. Mas chegou uma noite que era exatamente 1 hora da manhã, eu ainda não tinha conseguido pegar no sono. Eu orava, não conseguia dormir, fiquei lá na cama. A minha casa, explicando para vocês, era uma casa que só tinha uma porta e uma janela. No caso, era 3 cômodos, mas o cômodo do fundo não tinha janela. Só tinha janela, uma na frente e uma porta. Estou explicando para você falar, mas por que não fez isso, fez aquilo outro, né? Aí, nessa porta da frente, que só tinha ela, nos fundos não tinha porta, era de madeira. E eu sempre deixava roupa dormir no varal, secando, tapete, roupas em geral. E essa noite, era 1 hora da manhã, começou a entrar aquela fumaça dentro do meu barraco. Barraco mesmo, muito ruim o barraco, baixinho. Se a pessoa tivesse mais de 1,70 m, para passar tinha que abaixar. Era muito baixo o barraco, muito ruim. E aquela fumaça foi entrando para dentro de casa, aquele cheiro de fumaça. Aí eu sentei na cama e falei assim, nossa, mas que cheiro ruim de fumaça. Parece que tem alguém acendendo fogo, mas com algum material que tem um cheiro ruim. Plástico, alguma coisa assim. Eu pensando. Então eu saí do meu quarto, que nesse quarto tinha uma janela e que no caso era perto dessa porta. A hora que eu chego na cozinha, já estava as labaredas, né, subindo por baixo da porta e subindo pela porta. E muita fumaça na cozinha. Aí, como a água na minha casa não tinha água encanada direito, era muito difícil a água, eu sempre enchia baldes d'água, garrafões d'água, né? E deixava bastante água dentro de casa, porque quando eu precisava de eu ir buscar. Acabava a água, eu não ficava sem água. Mas porque Deus faz tudo de acordo. Deus faz tudo de acordo. E na hora que eu vi essa fumaça, eu falei, colocaram fogo na minha casa. Acredite se você quiser. Porque eu conto, você acredita. Quando você conta, eu acredito, se a gente quiser, não é verdade? E quando eu vi, então, que a minha casa estava pegando fogo, não tinha por onde eu sair, e também eu não sei quem estava lá fora, que veio na minha mente na hora, o Espírito Santo me tocou na hora, pega as águas que você tem e vai julgando. Eu fui julgando a água, falando em mistério, cantando em mistério, falando em mistério, e o Espírito Santo me tomando, e eu fui profetizando, cantando em mistério, profetizando não, cantando em mistério, falando em mistério, e fui julgando a água, e fui julgando a água. No meio desse alvoroço todo, fogo entrando na minha casa e eu cantando em mistério, falando em mistério, eu ouvi alguém sair andando com barulho dos pés, deu para ouvir o barulho dos pés saindo. Ainda estava no local do fogo. Você me pergunta, você saiu lá fora para ver quem é? A minha fé não leva tanto, né? Mas aí, resumindo a história, o fogo apagou. Fiquei quietinha, voltei a deitar. Aí você me pergunta se dormiu? Normal. Dormi, não chegou a queimar a porta toda, só a parte de baixo, na parte da fechadura ficou intacta.
Dormi normal. Aí no outro dia, clareou, tava tudo claro. Aí eu abro a porta e vou ver. Com as próprias roupas que eu tinha colocado no varal, que já estava no varal, meus tapetes, tudo. Foi os meus materiais que eles usaram para colocar fogo na minha casa. Colocaram assim, encostado na porta. A intenção deles era o quê? Queimava a porta e ia queimando o resto do barraco. E queimava eu, com certeza, né? Mas, por que você está contando essa história? Por causa dos discípulos lá de Emaús. Eles nem imaginavam que morreu, mas que ressuscitou, né? Que ia aparecer para eles. A gente também é assim. Eu, na hora ali, daquela 1 hora da manhã, eu não pensei que ia acontecer alguma coisa, que Deus ia me defender. Não passou isso pela minha cabeça. Eu simplesmente não entendia por que eu não dormia. E aí Deus me livrou de ser queimada. Aí alguém da minha família chegou perto de mim, outras pessoas, e disse: agora, em nome de Jesus, você vai mudar dali, né? Você sabe quando Deus tem um projeto na sua vida e não adianta ninguém falar nada que você não obedece? Aí eu virei e falei assim: em nome de Jesus, eu não vou mudar daqui. Porque eu vim para cá não é à toa. Deus tem um propósito através da minha vida. Aí você me pergunta: você denunciou? Não. Você sabe quem é? Não. Nunca quis saber quem é. Pode até que essa pessoa seja minha amiga ou meu amigo hoje, eu não sei. Não quero saber quem é, não interessa saber quem é. A única coisa que eu te falo é o seguinte: o que eu quero falar com você é o seguinte: você não precisa pensar que se você é um servo, uma serva de Deus, se o negócio tá feio, tá ruim mesmo, o negócio tá difícil, pode ter certeza que Deus está vendo. E Deus só vai aparecer na hora exata. Não é na hora que você está exigindo que Deus apareça, que Deus faça. Não, Deus vai chegar no horário certo. Não tem esse negócio de que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Não tem esse negócio de que Deus está atrasado, não. Deus vem na hora certa. Deus vai vir igual veio para mim antes do fogo me queimar. Aí você fala: mas então por que ele permitiu que colocasse fogo? É a mesma coisa de perguntar: por que ele permitiu os jovens ser jogados na fornalha de fogo ardente? Porque ele aparece na hora mais difícil. Ele deixa você ir até onde você pode. A hora que ele vê que você não dá conta, igual ele deixou pôr fogo, deixou queimar um pedaço da porta, mas ele deixou me queimar? Não. E hoje eu tô aqui. E, gente, se essa pessoa tá viva, deve que me olha assim, deve ficar surpreso, né? Pensa aí comigo. Gente, pode ter certeza que Deus aparece na hora certa. Não precisa desanimar e falar assim: não vou deixar de servir a Deus porque Deus me deixou passar por essa situação. Deus está deixando para você ser mais forte, ser mais corajoso, pegar essa vitória aí com mais agradecimento. Porque quantas pessoas tem que é abençoado e não agradece a Deus, não é verdade? Então, tudo dá graça, pode ter certeza que tudo é para que o nome de Deus seja glorificado e nós ficamos fortes na presença de Deus. E Jesus Cristo te ama, me ama, ama a todos nós. Eu deixo para você um grande abraço e um beijão no seu coração.